vai livrar do mal. Amém. Amém. Lourdinha, faz a pergunta. Vou fazer. Escuta Peraí, Lourdinha. Quem está ligado aí? Seria eu? Não, já desativei aqui, Everaldo. Pode ir. É o Eli. Pessoa física, que foi agora para maio, né? Graças a Deus. O casal faz declarações separadas. Cada um tem um rendimentozinho de aluguel e eles têm um sítiozinho e no nome da esposa faz a declaração de imóvel rural no nome da esposa, mas é comum ao casal. Onde eu coloco esse rendimento para o esposo? É comum o rendimento do sítio, mas está no nome da esposa o imóvel rural. Não tem problema. Fala, Rona. Declaração no nome da esposa. Aí, Lourdinha, é o seguinte, o bem imóvel em nome dos dois, tanto um quanto o outro pode declarar o rendimento, certo? Mas ela que declara. Pois é, não tem problema, ela pode declarar o bem na declaração dele e ele colocar o rendimento na declaração dele. Onde que eu coloco esse rendimento? De aluguel, você vai colocar lá naquele rendimentos recebidos de pessoa física do exterior. É aluguel? É aluguel? Não, rendimento da fazenda. Ah, bom, rendimento agropecuário. Então, você vai colocar receitas e despesas da atividade rural. Lá tem o campo, você vai entrar, não tem receitas e despesas. Ali você vai... Mesmo sem ter o imóvel rural no nome dele? Sim, mas tem o nome dela, você cadastra o imóvel lá, você pode cadastrar o imóvel, tranquilo, está em nome dela, ela que declara. Inclusive... O imóvel só declara o nome dela e o nome dele? Não. Você pode colocar. Lá você não estaria declarando o imóvel, lá você está colocando só o nome da fazenda. Certo? Você coloca só o nome da fazenda, que o CPF é conjugado dos dois. Assim como também, você sabe que ao declarar o bem no imposto de renda, isso não aumenta e nem reduz a titularidade do bem. Ele pode também colocar a fazenda, neste ano que ele quer colocar a renda, talvez por um motivo de uma transação bancária, alguma coisa, pega todos os bens, coloca na declaração dele. O ano que vem volta para dela, se for o caso, certo? Sim. Entendeu? Porque aí é o seguinte, vamos lá, que às vezes tem casal que pensa assim, não, eu quero que você coloque no meu nome porque foi eu que comprei. Mas acontece o regime de casamento, se for universal de bem ou parcial de bem. E se for parcial de bem e esse bem foi adquirido após o casamento, é dos dois. Então, não faz diferença nenhuma. Agora, quase sempre é o homem, ou às vezes é o marido que mexe com a transação bancária. Ele quer colocar aquilo no imposto de renda dele. Você não pode, não é correto você dividir os bens entre as declarações. É tudo num ou tudo na outra, o bem comum do casal. Nesse caso, como ele faz questão de declarar a receita da declaração dele, você coloca também a fazenda da casa dele, coloca a observação lá no imposto de renda, na discriminação, por conveniência entre os cônjuges, este exercício, esse bem, foi lá para a declaração do cônjuge. Então, esse ano eu posso botar esse imóvel na declaração dele. E o ano que vem você voltar para dela. Não tem problema nenhum. O ITR desse ano? O ITR desse ano está sendo feito em nome de quem? Dela. Pode fazer o ITR em nome dele. Dela? Porque os dois é titular. Não são titular? Faz o ITR em nome dela. Também não altere nada. Continua o ITR em nome dela. Se for o interesse dela, por quê? Por que ela quer fazer em nome dela? É porque ele está precisando desse rendimento. Então, por isso que aí é a conveniência. Inclusive, essa fazenda lá da declaração dele vai até abonar mais ainda, né? Que não precisa levar o imposto de renda dela. Coloca na dele. É aquilo que eu coloquei para você. Por questões, se ele está precisando, é por questões bancárias ou algum outro fim comercial. Então, você coloca tudo também. Faz o TR no nome dela. Ela, né? Dela. E coloca a fazenda esse ano no nome dele. Exatamente. Coloca lá na relação de bem deles e uma observação lá na declaração da esposa. Coloca, por conveniência, entre os cônjuges, este exercício, a declaração foi declarada no cônjuge, CPF tal. É o seguinte,
mas não é obrigado a fazer isso, né? Ele pode fazer a declaração como chama? Comum, e não precisa passar para ele, não. É a conveniência, se precisar, ele precisar de um cadastro, mas não precisa passar, não. É o que ela falou aí, que ele precisa do cadastro, que está em nome Não, dele. precisa não. Ela falou aí que precisa. Ele só precisa da renda. Pois é, mas se ele precisa da renda, ele vai fazer o cadastro em algum lugar para ter a renda. Então, já coloca lá. Não, mas também não há necessidade de você não. colocar o imposto, a fazenda lá no imposto de renda dele. Mas, para ficar melhor, você vai colocar a receita da atividade rural lá, coloca também a fazenda. Uhum, certo. Tá bom. Alguém mais quer falar aí? Obrigada. Muito obrigada, senhor. Alguém mais quer falar? Gostaria de ver o Abrão falar sobre isso aí. Abrão? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Abrão. Boa noite. Aí é o seguinte, a propriedade pode ficar na declaração dela ou dele. Ou qual é o regime de casamento? Comunhão. Ela está mutada, parece. Parcial. Liga o microfone, Tá. Lubinha. Você Mas desliga. aí, Abrão, não faz diferença se é... Comunhão parcial. E não faz diferença, Abrão. Se for parcial... Não. Aí é o que eu estou falando, não faz diferença. Ela pode pôr a declaração em nome dela e continuar a vida toda no nome dela. Ou pode colocar no nome dele e a vida toda no nome dele. Ou eles declarar 50% para um e 50% para outro. Certo? Pode. Aí, a hora que você vai fazer a atividade rural, lá tem um campo que você tem que informar a propriedade. Aí na propriedade você informa se ela está sendo explorada em parceria ou é único e qual é o percentual da parceria. É comum ao casal que está escrito. Aí você identifica a propriedade com o número do ITR e tudo. E não precisa alterar também a titularidade do ITR, não. Pode continuar do jeito que está. Apenas lá no campo atividade rural, você identifica a propriedade e define lá a situação dela, se ele está explorando 100% ou 50%. E você colocar que é 100%, ele declara todas as receitas e as despesas, tudo para ele, sem necessidade, não precisa mudar ITR, não precisa... Se o imposto de renda está declarado no patrimônio dela, pode continuar, não precisa ficar mudando, entendeu? Não tem nem problema. Eu dei ideia, Brau, dela colocar este ano a fazenda na declaração dele, porque é ele que vai estar levando a documentação na instituição financeira, que ele vai se beneficiar de um crédito. Então, a fazenda ali vai corroborar melhor na análise do cadastro dele, entendeu? E ele vai uma vez que você declarar que ele está explorando lá na atividade rural, não é na declaração de bens, não. Lá na atividade rural, quando você tem que identificar qual é a propriedade que você está explorando. Isso, então, lá você vai informar a propriedade, todos os dados, o número do ITR dela, do NIR, certo? E dizer se é 50%, se é 50%, se é 100%. Você fazendo isso aí, está resolvido. Nesse caso, ela vai colocar 100% lá da declaração dele e a fazenda. Não há necessidade dela colocar a fazenda nos bens dele. Mas eu estou dizendo, não há necessidade. Ela já coloca. Não há necessidade. Porque ele vai levar no banco uma certidão do registro no cartório dos 30 dias para botar a fé. Eu estou precisando da receita no nome dele. Da receita da fazenda para o nome dele. Entendeu? É aquilo que nós te falamos aí, sabe, colega? Desse jeito. Abraão falou do mesmo jeito que eu disse para você. É isso que eu te falei. Você coloca a receita na declaração dele, a receita lá, não tem
pecado nenhum se também pegar o bem e colocar lá. Por quê? Porque a hora que o banco pegar, vai lá, vai que ele tem uma receita, mas não, cadê a fazenda? Não está aqui o nome da discriminada nos bens. Então, não sabe qual é o auditor que vai analisar isso. Então, só tem a ganhar em você colocar lá a fazenda no imposto de renda. Tá certo. Também é mesmo. Fica mais certo, fica mais explicado. Isso. Tá. Obrigada. Vanildo, fala. Oi, boa noite a todos. Tá ouvindo, seu Verão? Vamos. Boa noite. Eu acho que isso aí, o que precisa fazer, eu acho que não precisa mudar a declaração nenhuma de bens, tem que fazer igual o senhor Abraão falou, e outra coisa, o banco vai analisar, quando vê o regime de casamento, normalmente ele vai pedir a documentação do cônjuge, não tem como ele não pedir, porque pelo regime aí os bens respondem os dois, então ele vai pedir a declaração do cônjuge também, então eu não vejo por que fazer. Não é para o banco, eu estou querendo, é para a Receita Federal. Receita Federal? Eu estou querendo a Receita para comprovar na declaração de renda, na Receita Federal, que ele tem aquela renda da fazenda. Mas a Receita que está exigindo isso é vocês que estão querendo fazer isso? Eu estou querendo fechar os bens que ele comprou com o rendimento que ele tem. Não, porque os bens é do casal, independente disso. Não tem por que fazer isso. Se for para fins de bens, os rendimentos é do casal, o regime. O que ganhar é dos dois. Não tem esse negócio de separação. É meu, é seu. Só um pode pagar 100% dos bens e o outro tem direito à metade, do mesmo jeito. Não tem essa conversa. A não ser que façam declarações separadas. Aí sim. E se você quiser fazer separado os bens e direitos também, porque você pode também colocar tudo em uma pessoa e o outro fazer lá, só, tipo assim, tenho carteira assinada, meu marido lá ganha muito mais que eu, tenho os bens tudo, eu declaro nele, eu ganho aqui só um salário aqui que eu sou registrada, eu posso fazer minha declaração só com aquilo, eu não preciso pôr os bens, pelo regime de comunhão não precisa, essa questão aí, agora está informando bens lá, alguns bens, que não tem rendimento, aí sim. Mas se o outro tem rendimento, põe na declaração do outro. Para que misturar essas coisas assim por causa disso? Caçar é problema. Lourdinha, pergunto, por que ele quer essa receita? Ele comprou bem maior? Comprou. E na minha concepção, não precisa fazer nada, porque a declaração dela pode auxiliar ele a comprar. Não é problema nenhum. Então, inclusive, certo, lá na declaração, você coloca também, quando for declarar, qual o rendimento do cônjuge. Tantos mil, quando fazer o comparativo patrimonial, não é problema nenhum, certo, para a Receita Federal, não. É verdade, deixa eu falar aqui. Vamos facilitar para a colega aí, não precisa muito delonga e certo. Você sabe que na hora do banco pegar o documento, é ele que está lá conversando com o gerente. Onde for pensar? No banco, é a cara dele que está lá conversando com o gerente. Os bens na declaração da mulher, não alterem nada, mas o banco pegar aquilo. Então, colega, sem sombra de dúvida, é isso aí. Coloca a fazenda na declaração dele, a receita na atividade dele, e ele vai ter o caminho mais livre lá na instituição financeira. Não é isso, Ronan. O que aconteceu que ele comprou bens mais do que a receita dele, certo? Não tem problema, para isso mesmo que ele vai colocar. Peraí, não tem problema. Não. Olha, ele comprou bem mais do que a receita dele. Isso aí não é problema nenhum, que a mulher vai ajudar ele pagar o patrimônio dele, gente. Não tem problema nenhum, não precisa desse negócio de passar. Um ano passa para outro, outro passa para outro. Mas eu quero dizer para você o seguinte, é isso que eu estou querendo dizer. Na hora de conversar do banco, o banco fala, mas por que ele mesmo não está no bem dele? A mulher que manda nele, a mulher faz tudo. Mas não é no banco, João. Não é no banco, não. Ele comprou bem superior à receita dele. Acontece que ela pode auxiliar ele a pagar o bem, ué. Beleza, tá bom. Tá? Aí você, Lulinha, você decida aí com o jeito que você quiser fazer. Eu quero fazer do jeito certo. Então, fala o seguinte, amanhã você me mostra a declaração, entra lá no que viu para mim, e a gente olha a declaração para você. Tá? Quem que olha, você? É negócio de patrimônio, não é problema nenhum, certo? Porque você pode ver que na declaração, lá na frente da declaração, lá no final, você pode declarar o certo também, o cônjuge meu ganhou tantos mil.
certo? Eu não vi essa declaração, não. Olha, tem um lugarzinho lá que coloca. Antes tinha. Quer colocar antes? Tinha. Agora não tem mais, não? Não. Mas não tem problema, não. Ele sabe que o cônjuge, certo? Não é problema, não. Depois eu olho amanhã para você, tá? Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Antônio Wildo, fala. Só informando o seguinte, lá na declaração, logo na primeira página, tem uma pergunta lá. Tem cônjuge, companheiro? Sim. Coloca o CPF. Pronto. Ok. Aí, usa lá. Bom, vou dar uma palpite, não. Não pode dar. Pode dar, Raio. Todo palpite é bem-vindo. Não, porque já teve muito palpite aí, mas inclusive, estou ligando meu computador aqui, eu vou ter um negócio lá no Perguntas e Respostas, eu quero só ter 100% de certeza se não mudou. Depois eu falo daqui a pouco. Tá bom. Alguém tem pergunta para fazer? Vamos ver no chat se tem alguma pergunta. O chat não tem. Alguém quer fazer pergunta? Vai acabar a reunião agora? Ô, Vanildo, faz a sua logo. Abrão, fala. Eu quero só perguntar aí ao amigo Antônio Eudes, que eu baixei uma versão do Imposto de Renda e aquelas perguntas e respostas sumiu, não aparece mais. Você está conseguindo aonde? No site da Receita. No site da Receita. No próximo site da Receita. Inclusive, agora tem a de 2022, atualizada, viu? Porque no próprio programa da declaração, quando a primeira vez, ela abriu pergunta e resposta. Até na reunião lá com o doutor da Receita que teve lá, eu elogiei isso para ele. Só porque eu baixei uma versão, agora sumiu. Então tem que ir outro campo agora, né? Eu tinha salvo ela lá no meu computador, lá no escritório, a 2021, mas aí tem a 2022. Eu quero a 2022 mesmo. Porque tinha uma informação seguinte, o que eu falei para a colega que eu não ia dar palpite, ela falou assim, quando os bens são comuns no casal, somente um dos cônjuges que declara o bem, ele não pode ser dividido. É que tem nessa resposta. Por isso que eu estou falando, eu vou verificar a pergunta e resposta, para não estar falando besteira, se não modificou isso aí. Foi aquilo que eu disse para ela, sabe? Não pode colocar 50%. Eu disse para ela pode colocar um ano na relação de um dos cônjuges, no outro ano, no outro, isso não altera nada. Desde que ela pode colocar uma observação lá na relação dos bens. Não há necessidade de continuar. Só pode dividir se lá na escritura estiver dizendo assim. Não é dividir, não, eu estou dizendo o seguinte. Não, mas às vezes na escritura ela está bem clara, na escritura, que ela é 50% para cada um, independentemente do regime de casamento. Por isso que eu estou falando. Aí sim, ela obrigatoriamente teria que dividir. Mas não eles aí. Agora, o que o senhor falou aí, doutor, ela, todo ano ela pode levar por declaração do cônjuge, de um ou de outro. Não isso é que eu falei para ela. Mas aí na escritura ela diz que adquiriu, é casado com união parcial de bens e adquiriu esse bem na constância do casamento. Então, como há conveniência esse ano dela levar em algum lugar, coloca o bem na declaração do homem. O ano que vem volta para a mulher de novo, e aí vai indo. Beleza, Wilson? Beleza, eu estou olhando aqui o pergunta e resposta, que o meu programa abriu aqui. Otávio, fala. Eudes, tudo bom? Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Eu tive um embate com um colega essa semana sobre declaração final de espólio. Marido e mulher. A mulher faleceu e a gente vem apresentando a declaração dela sem nenhuma informação lá. E o marido faleceu 2 anos depois, não tinha feito o formal de partilha inicial da mulher, e ia ter uma fazendinha lá, 5 alqueiros. E vem vindo. O formal de partilha está sendo efetivado agora em 2022, e a gente vem declarando o bem na declaração do marido, nessa fazenda, como espólio, né? Porque não foi feita ainda a divisão. Aí a advogada lá falou para mim o seguinte, porque eu não sabia que se tinha feito em 2021 ou 2022.
A advogada lá me mandou uma pergunta e resposta da Receita Federal, disse que eu não tenho que fazer nadinha com a declaração Ele está carregando. da mulher, porque ela não tem bens inventariados. Tira o preto e põe aí. Ó. E aí, o do marido, a partilha está sendo feita agora, em 2022, né? E, logicamente, com o ano que vem, eu vou ter que fazer a divisão, tudo certinho, belezinha. Mas eu fiquei na dúvida, foi com relação à mulher, né? Porque ela faleceu lá atrás, uns 2 anos atrás, e a declaração dela vem apresentando. E ela falou, a advogada veio lá e falou: ó, você não tem que apresentar nadinha mais dessa fulana aqui, que ela não tem bens a inventariar. E realmente, a pergunta e resposta da Receita fala: quando a pessoa não tem bens a inventariar, não precisa de fazer, e se for espólio, né, ou faleceu, não tem que fazer mais nada. Eu falei, mas como é que encerra o CPF? Você já teve alguma situação dessa? Júlio, no caso, para encerrar o CPF, como lá no certidão de óbito fala que não tem bens Bens inventariados, inventariar? é só qualquer um dos dependentes ou um filho, qualquer um dos herdeiros que tiver comprovar lá que tem a mãe, por exemplo, né, que foi lá, é só ir na Receita e pedir o cancelamento do CPF em virtude do falecimento, levar o certidão de óbito, ela cancela na hora. Agora tem um problema, estou vendo você falar aí que como foi tem um formal de partilha em aberto, não vai constar lá, advogado não vai constar que ela tinha esse bem não lá nesse inventário, porque se ela constar, aí reabre toda a conversa que foi falada, né? Pois é isso aí que eu falei para o advogado. Eu falei o seguinte, olha, a questão é o seguinte, eu vou apresentar a declaração dela como espólio, e quando eu for fazer a declaração final de espólio do marido, que os bens estão na declaração do marido, que é uma fazenda, aí eu vou colocar lá que foi feita a partição para fulano, 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 fulano e fulano. Aí eu faço a declaração final de espólio do marido e encerro. E o que eu tenho feito? Aí eu vou na declaração da mulher, vou lá, como ela não tem nada bem, eu faço declaração de espólio e vou lá e faço a divisão do patrimônio igual foi feito do marido e o que eu tenho feito. Não sei se eu estou fazendo errado. Aí, o que acontece? Eu coloco as mesmas divisões, os mesmos herdeiros, a mesma proporção que foi feito para o marido e para a mulher e faço declaração final de espólio. Porém, na declaração de bens, eu faço um histórico. Os bens constantes na declaração do cônjuge, CPF, número tal, foi feito formal de partilha em data tal, sim, conforme, tal, documento, tal, e pronto. E faça encerramento dos 2 CPF, da mulher e do marido. E está encerrando normal as declarações que eu tenho feito nessa modalidade e não está tendo problema nenhum. Agora, esse advogado vem me questionar. Hoje eu falei, cara, para aí, deixa eu estudar um pouquinho, vou ver se alguém sabe de alguma coisa a mais. Você sabe de alguma coisa a esse respeito ou não? Dessa forma também, porque, inclusive, quando eu tenho algum dos herdeiros que eu tiver concomitante fazendo a declaração também do herdeiro, eu coloco até o nome da guia do ITCD lá para não ter que ir à Receita Federal, a Cefaz, sair buscando, fiscalizando isso mais depois. Porque quando cai lá patrimônio das doações, a Receita Federal intima a Cefaz para fiscalizar o ITCD. Eu coloco isso. Eu estou fazendo o encerramento de espólio agora, tem 5 herdeiros. Eu saí do escritório, agora cheguei em casa aqui agora, tá? Acabando de fazer a última declaração. Uhum. Aí só que aí a meieira tá viva, né? Então ela vai levar os bens, né? Então, mas mesmo coloco lá. Aí eu coloco no estoque, coloco bem e coloco correspondente a X% do estoque fulano de tal, e coloco a guia do DCD e coloco o valor que tocou para o valor que era do bem e quanto é os 50% dela lá. E nesse caso você está correto. Você deve fazer dessa forma. Mesmo ela não tendo nada em nome dela, mas ela era uma herdeira que lá no formal de partilha vai constar que fulana, em tal data fez, não fez a partilha na época e está fazendo em momento oportuno. Exato. Porque no formal de partilha, eles estão fazendo o seguinte, estão dizendo que ela faleceu lá atrás e que o patrimônio dela passou para o marido, né? Certo? E agora, efetivamente, certo, está regularizando o formal de partilha.
Então, nesse caso, eu acredito que eu não estou errado, não, eu estou certo. Você tá mutado aí, você está mudo aí. Otávio não perguntou, não, que a pergunta foi direcionada ao eu. Mas se ele permitir, eu gostaria de dar meu palpite. Sabe? Sim. Aqui é o seguinte, Eu quero dizer, eu concordo em gênero e grau com a advogada, porque uma vez que faleceu a cônjuge, ela não... O que é espólio? Espólio é bem. Ela não tinha bem, e ela faleceu. O caso do eu está correto, que ainda vive a cônjuge, a mulher. Aí sim, é totalmente diferente desse caso que o Otávio citou. Ela morreu e o marido também morreu. Então, ao se fazer o inventário, esses bens vão para os herdeiros. Então, a declaração de espólio da mulher que não vinha declarando os bens, não tem que fazer declaração de espólio. O que é espólio? Espólio é bem. Então, está mandando isso para a Receita um papel zero. É o papel zero à esquerda para a Receita Federal. Não tem. Espólio. Como é que só encerra o CPF da mulher que não tem bens lá? Pessoa que não tem... Porque quando o CPF se encerra, é porque quando faleceu, o cartório manda a certidão de óbito para a Receita. A Receita já encerra o CPF, mas isso não altera em nada, porque aquele bem que ela tinha, que ela iria herdar, que não herda mais, quem vai herdar os herdeiros, automaticamente aquele já vai para os herdeiros, certo? E agora, quem é os bens que estavam em nome do esposo, que vinha declarando, continua fazendo até finalizar o espólio. Finalizou o espólio, esses bens vão ser distribuídos para os herdeiros. Até porque quem é que vai ficar com esses bens? São os herdeiros, os mesmos herdeiros do marido dela, do falecido. São esses que vão ficar com esses bens. Entendeu? Então, não tem que se fazer declaração de espólio dela, uma vez que não tem bem nenhum a relacionar. O que é espólio? Espólio é quando deixa alguma coisa. Ela não deixou nada, pelo que você falou aí. Não, senhor Ronan, eu venho fazendo a declaração dela normal, como fosse a declaração sem informação nada. O marido que é do espólio. E eu acreditava, pelo que eu pesquisei, o CPF da mulher, ele só seria encerrado no momento que fosse finalizado o inventário, entendeu? Não, isso aí finaliza quando o cartório informa para a Receita Federal. Mas não informa, não baixou. Aí como é que baixa o CPF? Não baixou o CPF? Não baixou, velho. Não tem problema. Se não baixou, a hora que terminar a declaração de espólio, vai mencionar o nome dela. E ela vai mencionar o nome dela lá. Entendeu? Não vai, ela morreu primeiro, velho. Não tem. Ela morreu primeiro, não tem bens inventariados. Você quer encerrar o CPF da pessoa. Para você encerrar a declaração dela, teria que fazer a declaração do final de espólio. Como é que você vai fazer a declaração final de espólio dela? Será que ela não tem bem a dividir? São tudo da declaração do marido. Não, mas eu estou te falando o seguinte, que eu tenho feito, normalmente, sim. Eu informo que é de espólio, tá? Estou informando que é final de espólio, e não tem nada a inventariar, joga os bens e faça a informação que foi feito, o formal de o escritura, o formal de partilha, assim, assado, do cônjuge tal, e tem dado certo, tem encerrado o CPF da pessoa. Agora só veio esse questionamento da advogada, não sei por quê. Com o objetivo simplesmente de encerrar na Receita o CPF. Exato. Para a Receita não vai fazer diferença nenhuma, é um trabalho a mais. Vai, porque você pega um serviço para fazer e depois, futuramente, aí... o CPF lá está ativo, não sei o quê, não encerrou, é complicado. Mas tá bom, já para mim tá tudo legal. Obrigado, Deus. Obrigado, Ronan. Desculpa, só um segundinho. Na declaração de espólio, se o CPF está cancelado. Cancelaram o CPF do falecido, sendo que ele tem vários bens, tem que fazer declaração, e o CPF foi cancelado. Cancelaram o CPF. Logo que ele morreu, foram lá e cancelaram o CPF dele. Nesse caso, tem que entrar com o pedido de reativação do CPF, porque ele tem bens a inventariar. Quando a pessoa ele falece, o cartório comunica para a Receita Federal, então fica lá na situação contribuinte falecido. Mas não fala que foi cancelado, não. É o que o doutor Ronan falou aí agora, que cancela automático, não cancela, não. O cartório ele comunica, o cancelamento se dá a pedido ou com as alegações de final de espólio, ou a pedido de um dos herdeiros. Ele não cancela automático. Agora, nesse caso que você está falando aí, colega, o cancelamento se deu, provavelmente algum dos herdeiros foi lá e pediu a baixa do cancelamento sem ter CPF. Aí agora tem que pedir a reativação, já que ele tem bens a inventariar. Quem pode pedir essa reativação? Qualquer um dos herdeiros pode ir lá com o certidão de óbito
e o número do CPF, fala, ó, tem bens inventariar, tem que fazer a declaração de final de espólio ou de espólio, de arrolamento, e o CPF está cancelado, aí a Receita vai cancelar. Qualquer um dos herdeiros pode comparecer, ou a meieira, se for vivo também. Só complementando aí o que o Wilton falou, colega, é o seguinte, quando se tem o inventário, o advogado já propôs ao juiz, já nomeou o inventariante no processo. Você pega o termo de nomeação do inventariante, que está protocolado no juiz, vai lá na Receita Federal, conforme falou o Wilton. Imediatamente é restabelecido o CPF. É o termo de nomeação de inventariante. Todo inventário tem um nomeado, certo? O advogado peticionou para a justiça. Com esse documento, o caminho está livre na Receita. Então, a declaração, eu não apresento com esse CPF cancelado, não apresento, né? Porque eu já tinha empresas que não apresentavam o CPF mais, já não apresentava mais nada. Pois é, mas você vai na Receita para restabelecer, você vai levar o termo, a nomeação de inventário dele, de inventariante. O inventariante que vai restabelecer lá na Receita. Mas se o inventário estiver sendo feito extrajudicial, direto em cartório, todo jeito tem um termo do inventariante, a nomeação, o compromisso do inventariante, que foi o protocolo do cartório de notas que está tramitando o processo. Aí já não é judicial, é extrajudicial, se for o caso. O que tem aí é uma namorada que quer ser declarada. Que quer ser declarada, sabe? Esposa, como que é? Companheira. Deixa eu ver quem está na minha porta aqui. Posso dar um pitaco aí? Ela está já em união estável, né? Everaldo, posso dar um pitaco aí? Everaldo, você está mudo, Everaldo. Ô, Joeli, é nesse caso específico ou no outro? Everaldo, eu posso dar um pitaco aí dessa senhora aí? Pera aí, ô. Joeli, você está mudo. É nesse caso específico, só que eu quero fazer uma pergunta para o Ronan aqui. Certo. E agora mesmo, ô, Abrão. Pode falar? Pode. Ô, Ronan, esse negócio desse trança-trança do bens, vai um ano para a declaração do marido, outro ano para a declaração da mulher, isso aí não vai confundir a cabeça da Receita Federal? Não. Porque eu acho que seria mais... Bem claro. Você não pode dividir os bens. Pode ir um ano numa declaração da mulher, o outro ano na outra, do cônjuge, voltar tudo, não. O CPF dos dois está Pois é, mas estão aí... comunicando na Receita. Tudo bem, mas aí eu acho que poderia ficar o bem ou na cabeça de chave, que seria o marido, certo? E ele, na hora de declarar, pega o CPF dela, informa na declaração dele, os ganhos dela, certo? Ajuda lá no dele e vice-versa. Não, o fato de mudar isso aí não altera em nada. Tudo bem, mas agora eu estou me referindo a essa trança, mudança de cadeira. Todo ano aí, eu acho que uma hora a Receita vai chamar para saber o porquê. Não, por que é que um ano é na declaração, o outro ano é no outro? Não, senhor, a Receita vai chamar por isso, não. Certo. O tanto que poderia ficar numa declaração só, inclusive como o Abrão mencionou, o Eudes aí, certo? Bom, seria a minha opinião, né? Porque eu tenho lá caso, eu faço desse jeito, certo? Ou lançaria 50% para cada um, dividiria o rendimento rural, certo? Tanto a receita como despesa, e resolveria o problema, certo? O bem ficaria na declaração de um, certo? Inclusive, quando vender, isso aí como é que vai fazer? O ganho de capital, vai fazer em nome dela ou vai fazer em nome dele? Seria uma outra questão. Não altera nada, Joelito. Não altera nada fazer o ganho de capital de um ou de outro, se os dois são proprietários daquele bem. Pois certo? Não altera em nada. O colega aí entendeu a situação? Abrão, fala. Everaldo, nesse caso aí da recuperação do CPF, que foi cancelado indevidamente, o processo não é tão simples, não. Eu já fiz isso recentemente. Lá em formulário da Receita Federal, existe um formulário próprio para isso aí. Você tem que preencher o formulário, você tem que pegar uma cópia lá do inventário, provar que o inventário ainda não encerrou,
protocolar na Receita Federal e esperar 6 meses. Aí eles recuperam. Se você não fizer isso, se você for lá, não resolve. Você tem que ir preencher o formulário, pedir uma cópia lá do inventário, provar que o inventário está em andamento, aí eles recuperam o CPF. Se não fizer isso, não recupera. E a pessoa, para fazer isso, tem que ser o inventariante. Tá certo? Até lá a namorada vai provar que a união estável. Como é que é? Não Quer dizer, entendi. A namorada está querendo provar que era união estável, está querendo Não, provar. mas aí, isso aí não tem nada a ver com a recuperação do CPF. Para você concluir o inventário, você vai, se o CPF foi cancelado sem concluir o inventário, você tem que reativar o CPF. E tem um caminho aí um pouco árduo, você tem que provar e tudo, senão a Receita não recupera. Uhum. Tem que preencher esse formulário, né? Tem que preencher, você tem que colocar a documentação que o inventário está em andamento. Manda pela internet? O formulário, sim. Agora, você tem que pedir o advogado lá se já abriu o inventário e provar que o inventário não foi concluído, que ele está em andamento. O juiz fornece uma certidão, aí a Receita Federal aceita e recupera o CPF dele. Será que abre um dossiê na Receita Federal e manda esses documentos, manda esse formulário? O processo hoje é digital, que você arquivar esse processo da solicitação da recuperação, né? Uhum. Tá. E é demorado. No meu caso, demorou 6 meses e só pode fazer isso o inventariante, se outra pessoa não faz. Antônio. Eu só colega dar uma olhada lá na pergunta e resposta número 70 da Receita Federal, que fala a respeito da declaração de como declarar os rendimentos dos bens comuns. Pode botar 50% para cada um, se quiser colocar. Tranquilo. Alguém mais quer dar pitaco aí? Aí eu coloco 50% lá na declaração dele, né? Isso, pode observar lá, pergunta e resposta número 70. Essa questão aí, Antônio, a Receita pacificou isso há uns 5 anos atrás e ela recomenda que quando o casamento é parcial, que cada um declara 50 e o outro declara 50, se faz a declaração em separado. Certo? A Receita pacificou isso há uns 5, 6 anos atrás aí, passando essa informação. Olhando o regime de casamento, aí cada casal declara 50 para um e 50 para você. Essa é a recomendação da Receita. Beleza. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar nesse assunto? Veraldo, eu só queria completar o doutor Otávio aí. Eu acho que o advogado não está muito correto. E eu concordo com o doutor Otávio. Ele vem fazendo certo, apresentando essa declaração, porque deixou de fazer na época, então vem apresentando agora. E o que a Receita fala? Ela está desobrigada, mas se você quiser fazer, pode. Então, eu recomendo você fazer até encerrar agora o inventário definitivo, e aí você encerrar os 2 CPF. Que vamos lá que o juiz manda bens para ela e para ela fazer divisão depois. CPF cancelado, confusão grande. Entendeu? Eu concordo com o seu caminho aí, eu não concordo com o advogado. Certo? Você está desobrigado, mas se você quiser fazer, pode, né? Pergunta 86, do pergunta e resposta, está aí, ó. 86. Falecimento tem um bem inventariar. Depois você vai ver aí, direitinho. Ei, para nós, João. Ei. Então, assim, ó, qual é o procedimento a ser adotado no caso de falecimento, no ano calendário 21, que o contribuinte deixou o bens inventariar? Agora, embora a lei civil disponha que é aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, é indispensável o processamento do inventário com a emissão do formal de partilha ou carta de adjudicação e a transcrição desse instrumento no registro competente.
a fim de que o herdeiro, meieiro, herdeiro e legatário possa usar, gozar e dispor de forma plena e legal dos bens e direitos transmitidos causa morte. Lei 10.406, que é o Código Civil, né? Então, para a legislação tributária, a pessoa física contribuinte não se extingue imediatamente após sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio, o RIR 2018, artigo 9º, o espólio é considerado a universalidade de bens e direitos responsável pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, sendo contribuinte distinto do meieiro, herdeiro e legatário. Para os efeitos fiscais, somente com a decisão judicial ou escritura pública de inventário e partilha extingue-se a responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se então a universalidade de bens e direitos. Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações do espólio, aplicam-se as mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas. Assim, caso haja obrigatoriedade de apresentação, a declaração de rendimento a partir do exercício correspondente ao ano calendário de falecimento até a decisão judicial ou partilha, ou a adjudicação dos bens, ou a lavratura de escritura pública de inventário e partilha, é apresentada em nome do espólio, classificando-se em inicial, intermediário e final. Havendo bens ainda a inventariar, a apresentação de declaração final de espólio é obrigatória, independentemente das outras condições de obrigatoriedade de apresentação. Aí tem aqui, atenção, caso a pessoa falecida não tenha apresentado as declarações anteriores às quais estivesse obrigada, essas declarações devem ser apresentadas em nome da pessoa falecida. Se essas declarações forem apresentadas, porém, constatou-se que ocorreram erro, omissões ou inexatidão, elas devem ser retificadas. Aí tem a orientação na pergunta 98. A responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida até o dado de falecimento é do espólio. Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida até aquela data é o sucessor a qualquer título e do cônjuge meieiro, limitando-se ao montante de bens e direitos a eles atribuídos. Porque nesse caso aí, é o que está falando aqui, ó, se a pessoa tinha que obrigatoriedade, porque ela poderia não ter bens na declaração dela, Otávio, mas ela é meieira. E ela faleceu antes, e de todo jeito, mesmo que o cônjuge ficou, se a declaração estava, todos os bens na declaração do cônjuge, que ficou vivo até o falecimento agora, os herdeiros tinham o direito à herança da mãe na época, porque ela era meieira. Que com certeza era casado, inclusive, com comunhão universal de bens, né? Porque pelo tempo do falecimento, pela convivência e tal. Antônio, eu concordo com você, viu, doutor Otávio? Quando essa senhora faleceu, eu tinha que ter abrido o inventário. Aí não abriu? Não abriu, hein? E outra coisa. Mas agora, Eudes e Ricom, o que aconteceu? Já fez o inventário dela lá atrás, na época que ela faleceu, passando o bem 50% para o marido, que era vivo, certo? E o marido faleceu também, posteriormente, 2 anos após, e agora foi aberto o inventário com os herdeiros, entendeu? Então, foi feito um inventário só, pegando a inicial da morte da mulher lá atrás, passando bem 50% para o marido, e depois o marido morrendo, e vem agora fazer o inventário final, fazendo a distribuição para os herdeiros, tá? Que está sendo concluído agora. 2 inventários em um só. Exato. Tem mais um motivo para fazer a declaração e fazer o final de partilha. Mais um motivo. E uma coisa que seria interessante agora, poderia ser levar para os herdeiros, se for o caso, se caso eles não forem ficar com o bem, é pagar o ganho de capital, causa morte, para atualizar o valor presente, para ficar com o bem atualizado. Não, nessa parte está certinho. Né? Nessa parte do ganho de capital, foi atualizado o valor, tudo certinho, tudo beleza. Tudo tranquilo. E aí, doutor, você fez certinho, vai dar baixa tudo agora. Justo. Aí eu fecho, morre tudo. Okay. Só mais uma sustentação para isso que vocês estão falando, é que pode ser que as partes, certo, tenham herdeiro diferente. Por isso que tem que continuar com o jeito que o Otávio está falando, porque a parte dela pode ser que ela tenha herdeiro que não é igual aos herdeiros do marido, né? Tá? Pode acontecer que às vezes um filho antes, né? Ou às vezes já um viúvo antes do casamento.
segundo casamento, uma segunda núpcias. Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que tem que fazer mesmo. Outra coisa, alguém mais quer falar? Não, pessoal, eu estou realmente preocupado. Fala, Abrão. Geraldo, eu ia fazer uma pergunta, levantar uma lebre aí, mas você pode dar sequência, se der tempo eu volto. Tá bom. Eu estou preocupado realmente com essas declarações do Simples Nacional que foi apresentada agora no fim de março, né? Eu não sei como que alguém poderá apresentar aquela declaração da DEFIS, né? Sem fazer contabilidade. Eu não sei realmente. É muito difícil, certo? Então, falando em contabilidade, eu peço, gente, hoje mesmo ligou uma pessoa, não sei se ele está aqui presente, ligou uma pessoa, Everaldo, a junta comercial está com problema lá na junta. Para que você não apresenta o ECD, cara? Então, eu faço um apelo para todos nós que quem é do Simples Nacional, não tem penalidade nenhuma, apresente a ECD, que é mais viável do que qualquer outra apresentação na junta comercial. É a minha opinião, certo? E a ECD, gente, está tão fácil de fazer que você nem imagina, certo? Vocês sabem como que é com a ECD. Essa ECD, ela começou em 2007, ela aperfeiçoou, e hoje está uma beleza para fazer o ECD, certo? Então, não deixe de apresentar a ECD e procurar a junta comercial, que eu acho que não é por aí. É mais difícil eu fazer a junta comercial do que eu fazer o ECD. Primeiro, eu vou ter que imprimir o livro, pagar a taxa e tudo isso, e na outra não vai pagar nada, só apresentar sem problema nenhum, não tem penalidade nenhuma, certo? Então, eu faço um apelo para o pessoal que faça ECD. Alguém que tiver com alguma dificuldade de fazer o ECD, procure a gente, que a gente está bem aparelhado para fazer um ECD, tá? Pode fazer, o Abrão. Geraldo, você levantou uma lebre aí, você levanta essa lebre há muito tempo. E você está certo. Você está altamente certo. Ultimamente, o ano passado, eu captei 6 clientes do Simples Nacional. E as declarações que foi apresentadas nos últimos anos só tem receita, não tem nada, a pessoa não informa nem compra nem nada, é um desastre. Então, nós estamos numa época ainda muito distante de esclarecer a classe contábil nesse sentido de fazer a contabilidade, né? Você lembra aí, antes do lucro presumido, todo mundo fazia a contabilidade em ficha tríplice de aba 4, mas fazia. Fazia o diário, razão, registrava todo mundo da junta. Depois do lucro presumido, fez essa opção, virou essa merda aí. Então, você pega as empresas hoje, não tem nada. As declarações do Simples Nacional é um desastre. Eu tenho um caso aqui do ano passado, já avisei para eles, vai dar problema. A empresa faturou 30 mil no ano. O sujeito fez uma distribuição na pessoa física dos 2 sócios, 40 mil para cada um, vindo da empresa. A empresa faturou 30 mil, pô. Como é que pode? Aí é cruel. É cruel. Então, é isso aí. Nós estamos distantes, Everaldo, de conscientizar os contadores, os escritórios, principalmente os escritórios mais pequenos, que estão começando agora, que é difícil, não faz. Não faz livro caixa, não faz nada. Aí a declaração deles só tem receita e o prolabore do sócio, mais nada. Não informa despesa, não informa nada. Não informa folha de pagamento, nem nada. É um horror. Mas temos obrigações de ficar chamando a atenção desse pessoal para ele fazer o correto, porque uma hora a casa vai cair, gente. Não tenha dúvida, certo? Esclarecer, eu tive dificuldade de todos esses clientes. Os caras estavam pagando 200, 300 reais. E eu não faço menos de mês de salário mínimo. Então, a negociação demorou, veio porque o trem lá estava tudo errado e veio, mas por questão de honorário não vinha. Entendeu? Agora os clientes já estão chegando à conclusão que o honorário que eu estou cobrando hoje está barato, porque tinha 200 reais, mas não fazia nada, tudo errado, entendeu? É social, tudo errado, diabo 4. Então, é difícil, Everaldo? Realmente. Faça a sua pergunta, Abrão. A minha pergunta é o seguinte, o Antônio Eudes, quem me
recebeu em 1966 de herança. Novamente, Em 1900. Então, hoje está vendendo essa propriedade rural em um valor muito elevado. E eu estou tentando separar ganho de capital e atividade rural. Se eu colocar como um ganho de capital, ele está isento. Mas eu estou entendendo que a legislação obriga ele a fazer atividade rural, fazer separado. Não sei se vocês têm esse entendimento aí também. Abraão, no início da sua fala, cortou, parece que a sua internet fugiu, eu não ouvi o início da sua fala. A pessoa recebeu uma propriedade rural em 1966. E agora, em 2022, ele está vendendo ela. Então, me consultou sobre questão tributária. Então, se eu jogar tudo como ganho de capital, está isento, né? Mas estou entendendo que a legislação exige fazer venda das benfeitorias rurais como receita da atividade rural e apurar o ganho de capital na forma lá da legislação pelo ITR, né? Entendeu? Porque até então, nos últimos 5 anos, os investimentos dele foi para despesa. A anterior não tem como saber. Então, só porque aí falar para ele, não, faz tudo como ganho de capital que está isento. E eu estou falando para ele que não pode. Entendeu? E é um negócio aí de uns 50 milhões. Então está difícil. Porque as pessoas que dão pitaco sem conhecer a legislação, e aí a gente fica numa situação difícil. Abraão, o investimento que foi feito é bem superior à terra nua? Everaldo, aí não independe se é superior ou não. Você pegou os investimentos que fez na propriedade e lançou como despesa da atividade rural. Nos últimos 5 anos. Anterior, não sei. Porque eu tenho a declaração dele dos últimos 5 anos. Então, eu entendo que ele tem que separar o que é receita da atividade rural e o que é ganho de capital da terra nua. Mas enfiar na cabeça dele que não. Até tudo terra nua e que ele está isento do imposto. Eu discordo. Se quando na escritura, certo, que está falando, está comprando um imóvel e uma propriedade, certo, a construção feita em cima. Viu, Everaldo? Uma escritura de 1966 não fala nada disso. Pois é, mas durante o tempo ele não acrescentou nela nada, não? Acrescentou. Eu sei que nos últimos 5 anos lançou como despesa da atividade rural. Os anos anteriores, não sei. Pois é, mas então, essa despesa da atividade rural, a receita que ela teve superou a despesa? Não, teve ano que deu lucro, né? Entendeu? Mas isso aí não importa, Everaldo, para a gente decidir. Eu não aceito dizer que tem que fazer ganho de capital, somente o ganho de capital, e considerar isento. Eu estou entendendo que eu tenho que fazer o ganho de capital dentro da legislação pelo ITR e lançar a receita de benfeitoria pelas benfeitorias vendendo como receita da atividade rural. Como é um valor muito alto, nós estamos nessa pendenga aí, né? Tem que olhar. Otávio, saiu, Otávio? Ok, Everaldo. Então fala. É o seguinte, sobre a fala do Rincon, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a fiscalização, somente do Simples Nacional, Rincon. A nossa vice-presidente do Conselho Federal de Fiscalização, Sandra Campos, determinou que os regionais fiscalizassem agora as empresas, né, os contadores tem um projeto lá de fiscalização, e um desses projetos é fiscalizar a contabilidade do Simples Nacional. Então, houve muitos questionamentos no nosso treinamento que nós tivemos no mês de fevereiro, lá no Conselho Federal, sobre a área da fiscalização, porque nós temos uma ITG 1000 que trata da contabilidade das empresas do Simples Nacional. Então, ela é uma resolução da nossa... Espera um pouquinho, Otávio. Abrão, desliga o seu aí um pouquinho. Aí. Desliga, aí, tá.
Pode falar. Então é o seguinte, nós temos aí TG1000, eu e o senhor Everaldo já fizemos um curso aí lá em 2013, né, senhor Everaldo, viajando aí o estado de Goiás aí, num convênio com o Conselho Federal, com o Conselho Regional, 2012, 2013. Então é o seguinte, levantaram essa situação lá no Conselho Federal, nas discussões nossas lá, e, no entanto, não estava sendo observado esse aí TG1000, que trata da contabilidade do Simples Nacional. Pois bem, isso foi uma propositura minha também, lá no Conselho Federal, de que voltasse a fiscalização normal das empresas, né? Dos contadores, das empresas, pessoa jurídica. Por quê? O Conselho Federal fez um convênio com a Secretaria do Trabalho para fiscalizar as situações daqueles profissionais que foram cadastrados na RAIS como contadores e, no entanto, eles não estavam inscritos no Conselho Regional, né, respectivo de cada estado. Então, esse foi feito um cruzamento de informações e foi repassado para o nosso regional essas informações, e nós temos que prestar informação ao Conselho Federal mês a mês do andamento desse procedimento que eles determinaram com relação a esse convênio. É um convênio que chama número 70 de 2019, que trata aí da verificação do CBO, que a pessoa coloca o CBO do contador, coloca o CBO como auxiliar contábil, como analista contábil, como gerente contábil, gerente de outras situações, controller, N situações da área da contabilidade, porém ele não está inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. Então, nós temos que fazer a prestação de contas de si para o Conselho Federal. Está sendo feito, é um trabalho enorme, está envolvendo muita demanda do pessoal do nosso regional, e a gente está conseguindo fazer isso daí. Nós tivemos uma live com o Conselho Federal, e para a gente flexibilizar um pouco essa situação e voltar à fiscalização, no qual a gente está querendo verificar a contabilidade do Simples Nacional. É louvável a atitude do senhor Everaldo de falar aí que todos têm essa possibilidade de se utilizar o nosso programa e fazer a ECD, não precisa de pagar taxa nem nada, envia, pronto, está regularizado as empresas do Simples. Porém, eu, como vice-presidente de fiscalização do Conselho de Contabilidade, determinei agora que a gente vai flexibilizar esse projeto do Conselho Federal e voltando à fiscalização dos contadores e das empresas aqui no nosso estado. Outra questão. Eu passei no grupo aí, foi aquela declaração de faturamento que o pessoal, muitos contadores fazem, né? Declaração de faturamento para banco, que o gerente do banco pede lá, às vezes a empresa fatura 100 mil reais, o gerente, para dar um crédito para a pessoa, pede um faturamento, uma declaração do contador de 300 mil ou 500 mil reais para dar um crédito para o seu cliente. O senhor Ronan vai lembrar disso, nós já tivemos fazendo essa tratativa na Asban, de que quando precisar de declaração de faturamento, pede-se, se for empresa do Simples Nacional, pede o extrato do Simples, entendeu? Para regularizar. O Estado do Paraná foi pioneiro nessa situação, já está autuando contadores que está procedendo desta maneira. A empresa fatura 100 e você faz uma declaração para o banco dizendo que aquela declaração é de 300 mil, que o faturamento acabou. Então, essa situação está sendo verificada aí no setor de fiscalização. Outra questão também que está acontecendo muito nessa questão do CBO aí, com a atividade de contador, é que a pessoa pega o diploma e ele se intitula contador. No entanto, ele precisa estar inscrito no Conselho Regional. Então, o que está trazendo para a gente uma grande demanda no nosso regional a respeito disso. Recentemente, agora, o Conselho Federal fez um convênio com a Receita Federal e já enviou o arquivo para o Conselho, com os conselhos regionais respectivos, de verificação do CNPJ, onde tem atividade de contabilidade e atividade de auditoria contábil.
Gente, esse arquivo é muito grande. Muitas empresas estão com essas atividades aí de contabilidade e auditoria sendo feita por leigos. Então, agora o Conselho está atrás disso e nós vamos fiscalizar. Muitas das situações que a gente se encontra nesses CNPJs, até o Fábio também é da minha Câmara de Fiscalização, ele sabe bem disso. Muitas situações o cara coloca N atividades lá no CNPJ sem ter a prerrogativa para o exercício profissional daquela atividade. Alguns estão sendo regularizados perante o Conselho Regional e outros estão tirando aquela atividade de contabilidade e regularizando essa situação perante o regional. Outra boa notícia, senhor Everaldo, até para a gente discutir lá no encontro de entidades contábeis, é sobre a resolução dos condomínios, né? O nosso vice-presidente administrativo, Henrique Ricardo Batista, um ano retrasado, se não me engano, ele levou a presidência do Conselho Federal de Contabilidade uma minuta de uma resolução para a contabilidade de condomínios. Isso poderia ser feito uma tratativa, né? Nessa discussão que a gente vai ter dia 14 aí, poderia ser também um espaço aberto aí para a gente verificar com o Henrique como é que estaria essa situação. Bom, isso aí é um breve relato do que eu tenho a falar a respeito lá da minha área da fiscalização no Conselho de Contabilidade, para vocês tomarem conhecimento do que poderá vir aí no futuro. Só para responder o negócio, inclusive esse negócio do condomínio foi provocado por minha pessoa na época, em 2007, que um contador chegou, eu fazia um condomínio, um cara chegou lá e falou que não precisava de contabilidade, certo? Eu entrei com um processo contra essa pessoa, inclusive essa pessoa foi conselheiro CRC, não sei se ele saiu também não, certo? Eu entrei com o processo contra ele e naquela época ele foi isentado, certo? Mas com isso que você está falando agora, que exigir dos condomínios a contabilidade, eu fico muito feliz, certo? Para ver que se esse colega está lá ainda, eu acho que agora ele vai ter que fazer contabilidade mesmo, certo? Então, é interessante, as coisas sempre vai mudando, certo? O mundo é assim mesmo, certo? Um vai por cima, outro vai por baixo, até chegar no dominador. Mas eu acho que a verdade, ela vai chegar e prevalecer sobre a falsidade, certo? Então, Vanildo, fala, Vanildo. Depois o Antônio Wilson. Eu queria falar para o senhor Abraão, a pergunta lá, perguntas e respostas do ano 2022 é 625. Se ele chegou a dar uma lida, porque eu acho que lá está bem detalhado essa pergunta dele sobre ganho de capital de imóvel rural. O que fazer, depende da data de aquisição do imóvel, né? Imóveis adquiridos após a lei 93, acho que é 9393, né? Tem essa questão do VTN de aquisição e VTN de alienação. Se for antes, aí tem que olhar aqui tem até essa pergunta, ela tem vários tópicos, especifica cada situação, dá exemplos, assim, se fez declaração, segue o que está na declaração. Se detalhou lá no documento de compra o que era terra nua e o que era benfeitoria, essas coisas, você pode fazer. Dá uma lida nessa pergunta 625, que eu acho que vai esclarecer muito o entendimento da Receita sobre esse assunto. Tá bom. Vanildo, Vanildo, a questão aí é o seguinte, a legislação é bem clara, se ele fez todas as despesas de investimento, se lançou como despesa, então agora vendendo, eu tenho que jogar esses como receita de investimento, porque quando ele investiu, jogou como despesa e abateu do imposto. A questão é que fizeram um bitaco lá na cabeça dele, dizendo que não, que ele pode fazer pelo... E eu desconcordo, né? Totalmente eu desconcordo. Ele tem que separar o que é receita de terra nua e fazer o ganho de capital, e o restante jogar como receita da atividade rural. Não tem jeito. O problema é o pitaco. O senhor fala no sentido de depois que ele adquiriu, ele investiu nesse imóvel, então ele tem
gasto lá bem enorme disso, e ele não quer tributar lá pela atividade rural isso. Eu não sei, nos últimos 5 anos, o investimento que ele fez lá, construindo casa, curral, reformando cerca, formando pasto, ele jogou como despesa da atividade rural. Então, agora, se ele vendeu, ele tem que, a legislação é bem clara, tem que considerar isso como receita. O problema é que o Pitaco foi lá separar, e falou que não. O que o senhor vai dar problema aí é a aquisição, é pegar esse custo de aquisição, como é bem antigo. Aí, como a lei lá, antes da lei 9393, ver aqui se não estou falando o número errado. Eu acho que é esse número mesmo, 9393, né? De 90 e acho que 97, 96. A lei diz que foi adquirido. Eu acredito, Vanil. Eu acredito que o custo do VTN dele, que está declarado lá na declaração de bens, esteja correto. Porque tem o valor lá declarado, então ele deve ter obedecido toda a legislação no sentido, inclusive quando mandou fazer a conversão e tudo. Então, eu tenho que confiar que o valor que está na declaração de imposto de renda dele lá como bens, o valor está correto. É um valor infinito, porque é muito pouco, porque comprou muito antigamente, né? Muito longe a compra, né? Entendeu? E os investimentos dos últimos 5 anos foi lançado tudo como despesa da atividade rural. Devido a esses 5 anos, é que eu desconcordo lá do Bitaco lá. Eu entendi. A pessoa está querendo fugir de tributação e fica nesse dando pitaco, mas não dá embasamento legal. Eu sei como é que é. Fazer tudo como ganho de capital. Quando comprou em 66, ele estaria isento, né? Mas, na verdade, não está. Ô, Abrão, pergunto, essa investimento que ele fez foi mais ou menos faz quantos anos? Geraldo, nos últimos 5 anos, na declaração dele, está como investimento da atividade rural. Todos os investimentos, as despesas que ele fez, reforma de casa, construindo casa, reformando curral, cerca, formando pasto, lançou como despesa da atividade rural. Agora, para trás, eu não tenho como ver, né? Bem, tem que analisar. Antônio Eudo, fala. Exatamente, eu estou com a pergunta 625 aberta aqui, a que o Vanildo falou, né? Eu já estava com ela aberta aqui desde a hora que eu tinha levantado a mão. Exatamente, porque fala aqui como apurar o ganho de capital do imóvel rural. Porque os imóveis adquiridos até 96, olha o que ele fala. Para os imóveis adquiridos até 31 de 96, aplicam-se as regras para apuração do ganho de capital vigentes antes da edição da Lei 9393 de dezembro de 96. Então, a regra antes de 96, ela era o seguinte: pegava o que era o valor de mercado do imóvel que você está vendendo, tirava a terra nua, o restante tudo era isento às benfeitorias. Isso até 96. Só que ele fez os investimentos muito depois. Aí vem cá no caput do artigo 625. Que o ganho de capital correspondente à diferença entre o valor da alienação e o custo de aquisição da terra nua, sem as benfeitorias, entre parênteses, e depende da data de aquisição do imóvel rural. Caso o custo das benfeitorias, aí entre parênteses novamente, tanto as adquiridas pelo alienante quanto as por este realizadas, não tenha sido, caso o custo não tenha sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural, o seu valor integra o custo de aquisição para fim de apuração do ganho de capital. Caso não tenha, que é o que o senhor está dizendo aí, todo foi deduzido como custo de atividade. Então, sim, ele tem que apurar o ganho de capital só do VTN, provavelmente vai ser isento o VTN, de acordo com o VTN, pela data da aquisição do imóvel, mas todo o excedente ele vai ter que jogar como receita da atividade rural. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Só para mais outro pitacozinho, o Otávio está sabendo disso, que nós vamos reunir no dia 14 de abril, nós vamos conversar com o pessoal do Conselho, parece que vai voltar novamente aquela transferência escrita. Eu pergunto, eu acho que essa transferência escrita é salutar para nós controlar, para não ter o perigo mais de perder a empresa
para esse pessoal que não estão fazendo nada, certo? Alguém discorda que não deve haver termo de transferência de escrita? Alguém dos nossos colegas discorda? Nós vamos conversar no dia 14 com o pessoal do Conselho para dar um apoio maior nessa termo de transferência de escrita. Geraldo, esse termo é muito interessante, independente de exigência do Conselho ou não, eu acho que o profissional que está recebendo a contabilidade, ele deve exigir isso aí. Se não tem, declara que não tem, né? Entendeu? Eu, por exemplo, exijo, né? Mas e aí você manda o termo, o cara não quer assinar, entendeu? Ele não quer falar que não fez nada, entendeu? Eu acho que isso aí é de suma importância, mesmo independente de ser uma exigência do Conselho, ou do sindicato, ou de qualquer órgão, a gente que está recebendo tem a obrigação de fazer lá um protocolo e dizer o que você está recebendo, o que fez, o que não fez, até para você mostrar para o empresário, né? Agora, às vezes fica difícil, porque você pegar isso e enviar para o Conselho denunciando o companheiro é brabo, né? Pois é, mas o Conselho vai exigir esse termo de transferência. Vai ser automaticamente uma denúncia, né? É, o que eu falo, Fala, Vanildo. né? Eu exijo, boto lá tudo que a pessoa está me entregando, se fez isso, se não fez, independente da exigência do Conselho. E daí para frente vai ter muito problema. Mas tem que ter mesmo. Fala, Vanildo. Não, Severo, eu tenho uma pergunta, não é sobre esse assunto, não. Só pode contar. Fala, Otávio. Essa outra questão, coisa. Severaldo, é o seguinte: o Conselho Federal de Contabilidade determinou dentro da área da fiscalização, o Fábio entrou aí agora, ele sabe bem disso, de que esse termo de transferência ele não tem a benção do Conselho Federal. O que foi determinado pelo Conselho Federal é o contrato de prestação de serviço e o distrato dessa prestação de serviço. Nesse distrato é o que você vai relacionar toda aquela situação que teria naquele termo de transferência descrito que a gente tinha anteriormente. Agora, a gente tem debatido muito no Conselho Federal, discutido, batendo de frente com o Conselho Federal, o Fábio mesmo sabe disso, da minha posição. Nós temos que ter autonomia, porque senão nós não conseguimos regular nossas situações. O Brasil ele é imenso, cada estado é uma situação totalmente diferente. Então, se o Conselho Regional de Contabilidade determinar, através de uma resolução interna do nosso Conselho Regional de Contabilidade, ela tem que ser cumprida. Eu acho também. Tem que ser assim, se houver essa resolução, sim, vai ter que ser cumprido. Senão nós não temos autonomia, porque nós ficar tudo que a gente tem que fazer, tem que pedir benção ao Conselho Federal. Então, acredito, seu Everaldo, assim, se tiver a resolução, a previsão legal, ela tem que ser cumprida. Mas aí, inclusive, a Cleide falou que essa resolução está para o Conselho Diretor, né? Para ser aprovado ou não. O nosso Conselho Diretor vai ser agora, né? Nesse mês, né? Acho que dia 18, se eu não me engano. É dia 18. Vai ser esse mês, dia 18. E aí, nesse caso, se for homologado pelo Conselho Diretor, vai ao plenário do regional para ser homologado, né? Ótimo. Então, quer dizer que no dia 14 ela não deve estar aprovada ainda não, né? É dia 18 a nossa reunião, se eu não me engano. Pois é. Mas a reunião da entidade vai ser no dia 14, né? Não, Severaldo, peraí. O Conselho Diretor reúne no mesmo dia da sessão plenária. Não, eu estou falando que a reunião nossa com a entidade contábil, que a Sucena colocou em pauta, da transferência de escrita, então ela não deve estar aprovada ainda não. Eu acredito que sim, seu Everaldo, porque é dia 14, a nossa sessão plenária foi mudada. Eu tenho que verificar. É dia 18, não vai ter reunião dia 14. Pois é, então não está aprovado, não. Bom, aí cabe aí a gente discutir no dia 14. Tá bom. Antônio Eudo, fala.
Depois o Fábio. Não, o que eu ia dizer era o seguinte, em relação a esse termo de transferência, porque lá tem assim, os honorários que eram contabilizados pelo o contabilista anterior e o quanto ia ser cobrado pelo o atual, muitas vezes a gente não tinha essa informação. E raramente a pessoa vai dizer por quanto é que estava transferindo, né? Por menos ou mais. Então, o que o Otávio falou aí agora em relação ao distrato, tem um contrato e depois tem o distrato, você tem condição, inclusive, o conselho fazer uma fiscalização, até, inclusive, para exigir que o contador que está pegando a escrita, ele passe a alterar, ele altere, né, os cadastros junto à Receita, você faz a prefeitura, passa a ser o responsável. Porque muitas vezes a gente vai ver, você tem lá, você está responsável por uma imensidão de empresas que foi repassado, e o colega que pegou não alterou ele lá como responsável perante a escrita. E depois pode trazer problema. E eu tive um problema com isso. Não tive assim, o problema porque eu consegui provar, por causa da minha destituição na Cefaz, que eu tinha pedido a destituição na Cefaz, que eu tinha saído da empresa, mas veio de uma ação do Ministério Público Federal para ir prestar esclarecimento de uma empresa que estava com Que entregue para o outro, né? Né? Fábio, fala. Não, é só colocar. Fala, Fábio. Alô? Não, é só concordar com o seu Abrão, essa questão de ter esse termento, porque hoje mesmo eu tive um contador reclamando que pegou a contabilidade de outro, agora no meio do ano, para fazer a questão do SPED. O outro não tinha feito, não se esconde, não quer responder pelo SPED, o SCD do período anterior. Quer dizer, esse documento já vai amarrar isso aí, né? O cara tem que confessar que está pendente algumas coisas. Era bom. Otávio, você baixou a mão? Não, eu quero falar aí, porque é o seguinte, Fábio, também essa situação de entrega de empresa para outro contador, para outro profissional, toda vez que sai uma empresa no meu escritório, eu regularizo ela até aquela data. Logicamente, eu venho fazendo. Isso aí acontece demais. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, porque isso acontece. O cliente atrasa um mês, fala que vai regularizar, vai o segundo mês, vai o terceiro mês. Quando chega lá 90 dias a 120 dias, eu paraliso o serviço, eu tiro meu nome de todos os órgãos, regularizo a empresa até aquele período, tiro meu nome de tudo. Tiro meu nome da Receita Federal, da Cefaz e da Prefeitura. Aí o que acontece? Os documentos ficam no meu escritório. A primeira coisa que ele recebe é um comunicado da Cefaz falando que ele tem que colocar outro contador na empresa dele. Aí ele corre lá no meu escritório. Eu falei, não, você está me devendo aqui, eu tirei meu nome daí. Ah, mas você não podia fazer? Eu falei, mas você está me devendo? Que negócio é esse? A minha tratativa é assim, você está me devendo, então você acerta comigo. Você quer continuar comigo, tudo bem. Se você quer para outro contador, você acerta que você está me devendo. Ah, não vou te pagar, não sei o quê. Tá legal, então vou fazer um distrato social. Eu faço um contrato, distrato, coloco lá até o período que eu participei com ele lá, fazendo os documentos para ele, e falo que está me devendo o valor X e tal. Ele assina, eu consigo reconhecer a firma daquilo, e aquilo vira lá para mim um contrato. Logicamente, aquilo vai virar um título executivo, né? E aí eu executo para mim receber meus honorários atrasados desse período. É assim que eu tenho sido feito, entendeu? Espero que todos vocês aí também, quando tiverem clientes que tiverem atrasados, vocês dão baixa na Receita, na Prefeitura e na Cefaz, entendeu? A hora que ele receber o comunicado, ele corre atrás de você. É uma situação assim muito peculiar, que está acontecendo demais da conta, entendeu? E o cara acha que a gente é obrigado a fazer os documentos para ele desse período todinho, porque a empresa estava no escritório. Ué, ele não está me pagando? Eu tenho essa posição. Otávio, sim. Você sabe, certo, que o Conselho já tentou me punir várias vezes por... ele fala o seguinte, reter o documento, certo, indevidamente. Retenção do documento. O cara está me devendo, eu retiro o documento para me pagar, como você fez aí, o Conselho, eu não posso fazer isso não, certo? Aí veio me punir, certo? Aí eu tive um caso que eu retive o documento do cara, aí ele foi na polícia, né?
Chegou lá na polícia lá falando que eu estava retendo o documento dele. Aí o delegado me chamou lá, né? Aí ele chegou com o advogado, certo? Todo advogado bonito lá, né? Aí esse cara, antes, ele tinha clonado nota. O pessoal do fisco passou aqui, eu não, já entreguei isso aí para esse cara lá, e estou ficando devendo, não vou entregar documento nenhum, não. Tá bom. Aí o fiscal passar aqui, vai lá e pune ele lá, autua ele, né? Aí foi lá e autuaram ele. Ele me denunciou na polícia, chegou lá o delegado. Everaldo, você reteu o documento dele? Não, retei não, eu não vou fazer mais nada, certo? Se ele não me pagar, certo? Aí virou aquela confusão, certo? Mas, Everaldo, entrega esse documento, então, se eu não me entregar, eu não pago, eu não entrego, não. Pode me prender, não tem problema não. Aí, no fim, ele me deu o cheque, né? Aí eu falei para o delegado, o cheque desse cara, risco nada, é a mesma coisa, certo? Não vale nada, não. Mas recebe esse cheque aí, Everaldo, só para acabar a discussão. Assim, eu vou receber o cheque, porque você está me pedindo, delegado. Então, eu vou receber o cheque. Aí, a menina vai lá, eu dou os arquivos, ela leva a impressora, vai lá e copia os documentos tudinho, pronto. Tudo bem. Aí fizeram. E nunca mais ele me pagou o cheque também, não. Passou um tempo, aí eu fui chamado do Estado. No processo que ele tinha colocado no Estado, a defesa do danado advogado, estava lá, o seguinte, que ele clonou as notas para que pudesse ter dinheiro para pagar para o contador, olha. Aí, eu falando com um cara lá, eu falei, não, eu peguei um cheque dele. Aí, ele falou, você está com esse cheque aí? O cara do fiscal, né? Aí eu tinha que pegar esse cheque e colocar na bolsa cinzenta, mas tá aqui, ó. Aí o fiscal falou assim, graças a Deus, ó. Aí ele pegou, tirou uma cópia do cheque e tirou eu fora do processo, certo? Olha a situação difícil, né? Então, é um caso esquisito na vida da gente, que já passei por cada um que você nem imagina, por causa de honorário contábil, porque eu não entrego mesmo, certo? Tá bom, mas peraí, deixa eu fazer um adendo aqui. É previsto no nosso Código de Ética essa situação de que a gente não pode reter documentos, né? Por isso que eu consigo, devo ter te acionado aí a esse respeito. Inclusive, eu tenho debatido bastante, até no nosso treinamento aqui no regional, de que nós temos vários dos nossos colegas aí que sabem ter artigo de lei, de código do ICMS, do município, do código do imposto de renda, porém, ele nunca leu o código de ética. Se ele tivesse lido o código de ética, né, ele poderia ter evitado muitas situações em desfavor dele. Eu tenho debatido muito nisso com a minha presidente Sucena, que a gente voltasse a fazer a entrega de carteira lá no Conselho Regional, porém a gente tivesse que entregar para aquela pessoa que está recebendo a sua credencial lá junto ao Conselho Regional, um livreto, né, que tratasse toda a situação que envolve o profissional da contabilidade. Então, senhor Everaldo, essa situação é muito peculiar, sabe? Muito difícil da gente. E lembrando os nossos colegas que estão aí nos ouvindo, que caiu aquele sistema da solidariedade tributária, né? Isso foi uma decisão aí que veio do STF, e foi decisões, tentamos, né, politicamente resolver essa situação e não deu certo, e o Rangel topou fazer essa situação e levou até o STF e derrubaram essa lei aqui estadual que serviu para o Brasil inteiro. Porém, a gente tem que estar atento a uma situação que está acontecendo dentro do fisco do estado de Goiás, em que eu tenho um colega meu que foi colocado como co-participante de uma situação do cliente. Por quê? O cliente dele comprava 10 mil, vendia 5. Comprava 10, vendia 5. Comprava 10, vendia 5. Aí o que aconteceu? Ele não avisou o contribuinte, o cliente dele, dessa situação. Aí o fisco arrolou o contador, dizendo que ele tinha
coparticipação naquela situação. Então, aqui os colegas estão nos assistindo aí, e quando o seu cliente começar a fazer essa situação de comprar 10 e vender 5, comprar 10 e vender 5, você passa um e-mail para ele avisando ele dessa situação, para que lá no futuro, lá na frente, quando ele vier a ser autuado, você, contador, não ser co-participante dessa situação e que o fisco tirou a solidariedade, mas está jogando você como co-participante dessa situação. Então, votou tudo 0-0, entendeu? Ficou 0-0 agora. Então, o que a gente está fazendo? Eu, no meu escritório mesmo, eu conversando com o professor Valdir, que está lá no CAT, inclusive, se a gente conseguir, Everaldo, para ele vir falar sobre isso aí para a gente aqui, vamos marcar um dia, e aí divulgar isso aí para ele tratar como que está sendo feito as tratativas do fisco de Goiás em relação a isso. Se nós não comunicarmos o nosso cliente que está faturando menor do que ele está comprando, é coparticipante. É coparticipante. O contador vai ser rolado de novo, gente. E está sendo rolado nos processos. É bom divulgar bem isso aí, viu? Entendeu? Exatamente. Vai fazer isso. Estoque divulgar bem isso aí. O Fábio quer falar. Peraí. Primeiro o Vanil, depois o Fábio. Seu Everaldo, sobre esse assunto aí, isso aí ou seja, vai longe, porque é tanta coisa, e o que eu vejo, assim, minha opinião nesse assunto a lei é muito vaga nesse negócio, tinha que ser bem claro, assim, o que é a atribuição do contador, porque tem muitas coisas lá que coloca o contador como vinculado ao cadastro da empresa, mas você se pergunta, tá, a empresa, que é obrigação do contador ou é da empresa? É da empresa, então não tem nada a ver contador com isso, contador é um prestador de serviço, porque vincula ele ao cadastro da empresa, aí torna ele lá como se fosse solidário de muita coisa, porque, na verdade, você é um prestador de serviço. E outra coisa, para quem faz contabilidade, sim, exige que tenha um contador para fazer. O resto, lixo caixa, quer dizer, livro caixa, não precisa de negócio de contador. Não, então, repete. Lixo caixa. Lixo caixa, é isso que é. Esse negócio de Simples Nacional que faz livro caixa, é lixo caixa. Aquilo ali, pelo amor de Deus, o conselho devia criar uma resolução, se é da atribuição dele, definir o que é a atribuição do contador, ser proibido o contador fazer aquilo. O contador tem que fazer a contabilidade. Se a lei permite que determinado regime tributário faça lixo caixa, que outra pessoa faça aquilo, o proprietário da empresa faça. O contador não põe aquilo nem no contrato dele, não faz aquilo. Pronto, acabou com essa conversa aí. Você tem que fazer a contabilidade. O nome já está bem na profissão. Contador, contabilista, contabilidade. Então, a gente fica discutindo um monte de coisa aí, negócio de fiscal. Tá, fiscal. É atribuição de contador ou é da empresa, esse negócio de parte fiscal? Isso está lá no Código Tributário do Estado. Isso é por Estado? Ou é a lei federal que diz que a parte fiscal é de competência, fazer livro, apurar imposto, é do contador? Onde que está escrito na lei isso? E fica criando um monte de coisa, um monte de regra e atribuindo responsabilidade do contador, que no fim das contas, no fim disso tudo, ele é um prestador de serviço e, na verdade, ele se responsabiliza pela contabilidade que ele está fazendo, que ele é um profissional habilitado para isso, com base nos documentos idôneos que a empresa apresenta. Isso sim é responsabilidade do contador. O resto aí é um monte de jogando coisa nas costas do contador, folha de pagamento. O contador não é responsável por folha de pagamento, negócio de problema de imposto, essas coisas. É a empresa. Fiscal é a empresa. Agora, contabilidade, tem um furo ali, um buraco bem grande na contabilidade, fizeram rolo aqui nos lançamentos. Isso é responsabilidade do contador. Beleza. Fábia, para acabar. Rapaz, o negócio foi longe hoje, viu? Com relação ao termo de transferência, nós temos a resolução do Conselho Federal, a 1590, ela regulamenta a obrigatoriedade do contrato de prestação de serviços contábeis. Lá no seu artigo 8º, ela fala o seguinte: o profissional rescindente, que é aquele que está entregando a contabilidade para o outro que está pegando, né, deverá comunicar ao novo responsável técnico contratado sobre os fatos que ele deve tomar conhecimento. Né? Isso aqui, exigir para o Conselho, aqui nesse artigo 8º, melhorar, ou seja,
Aqui devia colocar assim, o contador residente entregar um termo relacionando as pendências que existem, né? E ele colocar isso aqui, conforme anexo único lá embaixo, e faz um termozinho lá, colocando o que ficou pendente, o que está em atraso, pode pedir também o honorário. Qual a resolução que está falando? É a resolução 1590, lá no artigo 8º, que é que faz a exigência do termo o contrato. Para me pesquisar aqui. É o artigo 8º, ela é... Deixa eu pegar aqui. Ô, Fábio, vamos pegar isso dia 14 e discutir, viu? Tá. Ela é de 2021, né? Porque... Não? 2020. 2020. Ela não está revogada, não? Não, tá não. Entendeu? Então, eu acho que melhorando esse artigo 8º aqui, chega onde a gente está querendo. Mas eu posso dizer o seguinte, que essa reunião hoje foi ótima, certo? Nós vamos começar a incitar o mais possível, fazer medo também para fazer medo não, é a realidade, fazer o que o contabilista, certo? Conscientizar para que ele faça a contabilidade. Se ele não fizer, ele pode se enquadrar, certo? Até nesse artigo que o Otávio falou, como responsável, certo? Ele é conivente com a situação, certo? Então, Everaldo, com relação ao condomínio, eu acho que tem que ser feito um lobby em Brasília para mudar o Código Civil, porque o camarada se sustenta no Código Civil, lá no artigo 1348, que fala que ele tem só que elaborar um orçamento de receita e despesa referente a cada ano. Então, para se exigir uma coisa, tem que ter sustentação na lei. Então, tem que trocar esse inciso 6º aqui do Código Civil. Tem que fazer contabilidade e demonstração de resultado do exercício. Tem que alterar esse Código Civil aqui. Otávio, fazer um lobby, conselho fazer um lobby e alterar isso aqui. Fábio, com relação ao livro caixa, a mesma coisa. O livro caixa, o conselho não pode deixar de considerar o livro caixa, porque tem as leis tributárias que a 123 fala que pode fazer. O conselho está amarrado nessa lei. Otávio, o Fábio, quem é o nosso representante do Conselho Federal? Sabe não? Rangel Francisco Pinto e o Herbert Fernandes. Então vamos exigir dele, certo? Para que ele faça um lobby a respeito disso aí, né? Isso, porque quando tiver lei em cima, o conselho fica amarrado. Não, Vanildo, o último. Vanildo, acabou a hora já. Eu queria perguntar para o Fábio, já que ele tocou nesse assunto, a lei diz lá, na lei complementar, que ele pode fazer o lixo caixa. Mas o Conselho Federal não pode dizer que o contador está impedido de fazer aquilo, porque aquilo lá não é um livro contábil, assim, ele tem que fazer escrituração contábil, nem que seja aquela simplificada, o Conselho não pode fazer isso, obrigar o profissional... O Conselho, como o Otávio falou, tem a ITG 1000 recomendando, mas não pode, porque não pode contrapor uma lei tributária. A lei está permitindo... Mas o órgão fiscalizador não regulamenta a profissão que diz o que o contador pode e não pode fazer? Mas o contador faz para a empresa está sendo permitida fazer. Se a gente for ao pé da letra, não querer fazer o departamento pessoal, não querer fazer a escrita fiscal, vamos morrer de fome, porque a gente tem cliente, porque tem essas obrigatoriedades do fisco, porque quem é que valoriza a contabilidade hoje? Você vai chegar numa empresa, não vou fazer seu fiscal nem seu pessoal, vou fazer só a sua contabilidade. Não tá, o fisco disse, a partir de hoje não está obrigatório fazer fiscal nem pessoal. Você vai arrumar um cara para fazer contabilidade para ele quando? Porque ele não valoriza. Infelizmente, ainda estamos nesse patamar. Então, falta 10 minutos, pessoal. Everaldo, esse negócio aí, Everaldo, é questão de consciência. Você veja bem, você vai fazer um livro caixa, você faz só o livro caixa, você não tem informação nenhuma. E você faz 80% do serviço. E você fazendo a contabilidade, você complementa aí tudo, fazendo 100%. Então, o livro do caixa, se você precisar levantar a receita da empresa, você não tem. Você vai levantar a despesa da empresa, você não tem. Então, é fazer a contabilidade, igual o Vanildo fala aí. Contador é contabilidade. E outra coisa, doutor Abrão, outra coisa.
E outra coisa, a lei complementar fala o seguinte: reconhece o livro caixa desde que esteja contemplando toda a movimentação financeira, inclusive a bancária. 90% desse livro caixa por aí não tem se o fisco quiser excluir essas empresas do Simples Nacional tudinho, ele exclui, porque o livro caixa ele não contempla a movimentação financeira nem a bancária. Todos eles são passíveis de ser glosados no fisco. Faz um livro caixa sem plano de conta, é um desastre. Deixa eu fazer uma complementação aqui para concluir essa questão. Em 2010, pessoal, eu estava lá no Conselho Federal nessa época, nós tivemos que reunir toda a bancada dos deputados federais e senadores, nós fizemos um jantar. Cada estado patrocinou um jantar para aprovar a Lei 12.249, que tem uma alteração no Decreto-Lei 9295 de 1946, que criou o Conselho Federal de Contabilidade. Essa lei, pessoal, ela veio, Fábio, determinando o seguinte, que antigamente, o que o pessoal falava? Principalmente o pessoal de Minas Gerais, resolução não é lei. Resolução não é lei. Você mesmo falava isso para a gente nas reuniões lá do Conselho. O que acontece? A Lei 12.249 tem um artigo dela lá que ela veio regulamentando, é uma medida provisória que virou Lei 12.249 de 2010. Nós fizemos todo esse lobby junto com os deputados federais e senadores em jantares de cada estado lá no Conselho Federal, falando da importância da nossa categoria. Pois bem, antigamente o Lula vetou isso daí, e nós conseguimos reverter essa situação. Lá, nessa própria lei, e está no nosso decreto 9295, que fala o seguinte, que o Conselho de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, pode fazer tratativa através de resolução. Aí caiu por terra essa situação aí de falar que tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, porque a lei daquilo, a lei... Não, nós também estamos no mesmo patamar da legislação tributária também, igual você está citando aí, Fábio. Não tem essa situação não, meu amigo. Pega a lei 12.249, lá, se não me engano, o artigo 76 dessa lei, ela vem regulamentando o nosso decreto 9295, determinando que o Conselho Federal pode reger por resolução. Tá? Eu tenho que falar... Hierarquicamente, eu discordo. Não, você pode discordar, mas está na lei. Nós aprovamos essa lei. Eu estava lá... Uma resolução ela não pode contrapor pela hierarquia da lei, uma resolução não pode passar de uma lei complementar nem de uma lei ordinária, não, cara. A lei 12.249, eu vou pegar o artigo, vou pegar a lei e vou jogar no grupo, tá? Vou falar para você, a lei 12.249 de 2010, ela é uma medida provisória, ela é uma jabuticaba que fala de muita coisa. Eu só vou tirar o texto que vai falar lá que o Conselho Federal de Contabilidade pode exercer através de resolução. Só isso. Pode, mas uma resolução não tem poder de contrapor uma lei complementar nem uma lei ordinária. Pode sim, desde que o que ela for determinado não contrarie uma lei maior. É a teoria da hierarquia das leis. Ela já falou que pode. Para acabar, Vanildo, para acabar. Eu quero fazer uma minha pergunta. Agora acabou. Vai, fala, rapidão. Acho que o doutor Ronan, que acho que era a pessoa mais indicada para me responder, pelo jeito não está aí, né? Tá, não. Então deixa para a próxima aí, que é sobre negócio de regime de casamento relacionado à declaração de imposto de renda. Tá bom. Tá? Faz agora, que às vezes a gente estuda e responde na próxima. Pai. Porque eu já vi um monte de descrição nesse troço aqui, de regime de separação total, separação absoluta, separação não sei o quê. Eu queria tirar as dúvidas com ele, quais são os tipos de regime e o impacto disso nas declarações, nos bens da declaração, entendeu? Mas o Abrão sabe responder. Mas só um pouquinho, Everaldo. Aqui, está na lei 12. Não, deixa a doutora. Peraí, só um pouquinho. O artigo 76, ele altera os artigos do decreto 9295 que passa a vigorar com as seguintes numerações. Né? Deliberando que a fiscalização do exercício profissional contábil, assim entendidos os profissionais habilitados, como os contadores técnicos, será exercido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Beleza. Aí vem a letra F. Regular acerca dos princípios contábeis
do exame de suficiência, do cadastro de qualificação técnica, dos programas de educação continuada e editar normas brasileiras de contabilidade na natureza técnica e profissional. Os profissionais que referem esse artigo somente poderão exercer sua profissão, Então, pessoal, foi dada ao Conselho Federal de Contabilidade essa prerrogativa através de uma lei. Eu discordo... É fazer isso aí que você enumerou, não alterar a lei tributária. Fábio, é o seguinte, eu concordo com você. A lei tributária só serve para a tributação do imposto de renda. Se eu estou vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade, ao Conselho Regional, eu tenho que cumprir as minhas normativas. É a mesma coisa um médico. Eu até tive uma tratativa muito interessante esses dias, uma discussão muito boa, né, na semana passada, que teve um cliente meu veio discutir comigo que ele não poderia registrar um hospital. Eu falei, sim, a pessoa física pode registrar um hospital. Eu, pessoal Veraldo, podemos construir um hospital. Eu contrato um médico para ser responsável técnico. Eu faço uma empresa SA de capital fechado ou limitada, conforme for a situação, entendeu? Eu construo um hospital e faço toda a infraestrutura e contrato um médico para ser o diretor técnico do hospital. Qual é o problema? Nenhum. Eu estou sendo investidor. Pois é, mas não pode, certo, ser de profissional contábil. Uma empresa. Não pode, não. A empresa tem que ser... Você não pode fazer uma empresa e contratar um profissional e não pode, não. Não, pode sim, seu Everaldo. Essa situação também eu estou vivendo com um sobrinho meu. Ele é engenheiro florestal. Peraí, seu Everaldo. Engenheiro florestal. Aí ele vai prestar um serviço lá no governo do Amapá. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no CREA. A especificação de engenheiro ambiental, as prerrogativas dele são restritas. Ele não pode ser engenheiro ambiental. Ambiental é uma coisa, engenheiro florestal é outra. Aí eu fui registrar a empresa. Não, só para te dar a situação que o Fábio está jogando para nós aqui, para a gente entender como é que vamos dizer assim, desculpa falar, o corporativismo é reserva de mercado de todas as profissões do nosso país. Entendeu? Não é essa, Verão. Aí, economista, advogado, deixa eu falar. Contador, administrador. Aí o engenheiro florestal não pode fazer obra de irrigação. Tá bom. Entendeu? Quem pode fazer obra de irrigação é o engenheiro ambiental. Certo. Aí tem contrato. Aí eu não posso colocar essa atividade de obras de irrigação no contrato da pessoa, porque não compete ao engenheiro. Aí eu fui lá no CREA e falei assim, fulano, vem cá conversar, eu sou vice-presidente de fiscalização do Conselho de Contabilidade, eu tenho minhas prerrogativas, queria ver com vocês. Aí o que ele falou? A pessoa que me atendeu não sabia me dar as respostas. Eu falei assim, vocês têm algum fiscal aqui que pode... tem um fulano. Aí eu fui lá conversar com o rapaz. Veraldo, você sabia que tem mais de 250 especificações de engenharia? Você sabia que tem engenheiro militar? Eu vou falar para você, engenheiro militar. Que função que esse cara exerce? Engenheiro militar. Rapaz, eu fiquei tão indignado desse negócio, lá no CREA, que aí é um empreendimento muito grande de uma empresa e tal. Aí eu falei assim, gente, é o seguinte, vamos registrar tudo na área florestal, registramos, passamos no CREA e pronto, credenciamos, e vamos lá trabalhar lá no Amapá, onde vai trabalhar. E o que a gente vai fazer lá? A hora que for fazer um outro serviço, que vier pegar um serviço, a gente altera a atividade lá e contrata um engenheiro respectivo daquela área. É isso que nós vamos fazer. Isso é comparativismo, não tem o que fazer. Agora, na nossa área também, Otávio não pode fazer o registro com um filho meu que... Aliás, pode, desde que eu seja majoritário e seja profissão regulamentada, tá? Engenheiro não pode vir trabalhar comigo. Médico economista, não pode vir comigo. Economista, administrador. Economista, administrador, advogado, desde que eu seja majoritário nas cotas e seja o responsável técnico para essa empresa. Mas a OAB não aceita.
Pois é aí que começa, né, Everaldo, as prerrogativas, né, de cada profissão. Vamos acabar. Vamos responder a pergunta do Vanilton ir embora. Tá bom. O negócio é preto hoje, né? Pensar que não tinha. Vanildo, foi embora? Não, eu tô aqui. Então faz a pergunta aí. É porque eu tô passando uma situação aqui que eu peguei a certidão de casamento da pessoa, né? O esposo dela faleceu, lá na certidão tá separação de bens obrigatória. Aí tem aqui tem o artigo 1641 do Código Civil. Certo. Aí eu fui ler esse artigo, atualmente ele diz que é por causa da idade. Lá tem os incisos, eu acho que no caso dele era a idade, acho que antigamente era 60 anos, hoje acho que é 70. Tem que ser, quando for casado, dependendo da idade, tem que ser regime separação obrigatória de bens. Ou do menor, ou de menor. Isso. E aí, lá no venderam um bem que é da esposa, que atualmente é inventariante, e colocou lá nesse contrato de compra e venda como uma cláusula para receber o restante do dinheiro, o final desse espólio, ou seja, aí eu fiquei na dúvida, esse marido dela que faleceu, se são casados em separação obrigatória de bens, ele tem direito em alguma coisa nos bens dela? Eu posso até responder para ti. Primeiro, o não falou. Se adquiriu bem dentro do casamento, certo? Ele tem o direito. Agora, dependendo do regime. Agora, se adquiriu bem antes do casamento, é separação. A separação é antes do casamento. A partir da data do casamento, é comunhão total. Concorda? Dependendo do regime que casou. Não. Se eu casei, regime de separação de bens obrigatório, é o que está na certidão de casamento. Separação de bens, é até a data de casamento, Fábio. Olha no Código Civil. Eu já li esse negócio, eu entendi que é antes, durante e depois. O que é de um é dele, o que é do outro é do outro. Se eu adquirir antes, é meu até o fim. Agora, se eu adquirir dentro do casamento, é comunhão, é os dois juntos. Tem que observar a idade, Everaldo. Sim, depois da idade, sim, certo. Tem que observar o artigo 1641 do Código Civil. 70 anos, concordo. 70 anos. Concordo. Mas essa idade mudou, foi agora. Ele casou, quando ele casou, foi antes dessa mudança de ir para 70, acho que era 60 antigamente. Pois é, então, desse período dos 60, ele tá legal. Agora, a declaração, vamos supor, casou depois de 70 anos, tudo que ele tinha, é claro que vai ver, o resto da vida é separação. Agora, o que ele adquirir dentro do casamento, o Otávio, dentro do casamento, continua separado ainda? Não sei. Não. Dentro do casamento, aí, após 70 anos, ele casa com separação de bens. Aí, observa o artigo 1641 do Código Civil. Certo. Ele casa com 71 anos, por exemplo. E aí ele adquire um apartamento. O apartamento é dos dois, hein? Dos dois, concordo. Justo. É lógico, hein? Concordo. Isso não, hein? Concordo plenamente. Assim é como o menor de 15 anos, certo? O que eu tinha anteriormente era separação. Agora, o que eu adquiri dentro do casamento é comunhão. Justo, é isso aí. Está respondido? Então, o senhor respondeu minha dúvida. Minha dúvida está nessa parafernália de palavras aí que bagunça minha mente. Vai estar respondido? Está respondido. Ou seja, o que ele tinha antes é de cada um. Durante o casamento que foi adquirido, é metade para cada. Exato. Tranquilo. Não, aí, então, até na terça-feira que vem, né? Tosado, esse pensava que não ia espichar tanto, né? O negócio espichou, né? Faz o seguinte, Vanildo, na próxima vez eu vou entrar novamente aquela coisinha de contabilidade. Vou sempre dar um toquezinho de contabilidade, viu? Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. O Fabian já saiu, já?
Já está na casa dele. Eu ia perguntar para ele se esse help aí do parcelamento já foi traduzido para o português, parece que está em inglês ainda, não veio para o Brasil? Tchau, tchau. Não quero responder mais, não.